Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tá. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre funções, né? Na verdade, algumas coisas que eu quero pontuar sobre a definição de função, muito naquela discussão sobre a necessidade também, né? Que a gente discutiu na aula passada, da necessidade de formalização dos conceitos e como essa necessidade de formalização é ressignificada nos contextos escolares e de formação de professores, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre a definição de função, certo? Quer dizer, a definição formal de função, beleza? Como ela foi formulada naquele contexto do movimento Bourbaki, certo? Fazer algumas observações sobre essa definição formal e como ela acontece na escola. Basicamente é isso, tranquilo. Antes disso, eu acho importante também fazer algumas observações sobre a ordem. Por que eu optei de falar disso agora, entendeu? Porque mais ou menos isso poderia ser em outra ordem, mas eu acho legal também falar sobre isso, que é o seguinte, assim, a gente essencialmente começou, né, a gente está só recuperando uma visão panorâmica de qual é o objetivo dessa disciplina. A gente começou o trajeto falando sobre as diferentes ideias numéricas e conjuntos numéricos, começando pelos números naturais, como números de contagem, e agora a gente vai percorrer esse trajeto na ordem como os conjuntos numéricos estão estruturados na matemática contemporânea, ou seja, naturais, inteiros, racionais e reais. Esse não é o único caminho possível. A gente poderia ter optado por outro caminho, porque a ordem histórica, por exemplo, do desenvolvimento desses conceitos é diferente da ordem segundo a qual eles estão estruturados na matemática contemporânea. Mas eu optei por esse caminho um pouco por, sei lá, talvez por inércia, assim. É uma coisa até que a gente tem que pensar sobre isso. Poderia depois pensar num curso que siga outro caminho para as ideias numéricas, certo? Bom, mas agora, dentro dessa trajetória, eu optei meio por dar uma quebra agora. A gente vai falar sobre o conceito de função, porque algum momento desse curso é importante a gente discutir sobre o conceito de função, porque a segunda parte da disciplina vai ser muito fundamentada, né? A gente vai falar basicamente de funções, né? Vai falar de limite, derivada integral, então vai falar de funções reais de variável real. Então, para isso é importante ter essa discussão sobre o conceito de função num contexto mais genérico. Tranquilo? E por que agora? Porque antes de continuar essa trajetória falando sobre os demais conjuntos numéricos, antes disso eu quero falar sobre infinito, né? Por quê? Porque um aspecto importante para o nosso objetivo, que é falar dessas diferentes ideias numéricas para chegar numa discussão sobre números reais, na qual a gente vai fazer um contraste com outras ideias numéricas, no sentido da problematização da matemática, principalmente, né, de por que os números reais, de que questões os números reais dão conta, que os outros não dão e tal. Então a gente vai tentar o tempo todo, ao longo dessa trajetória, confrontar aspectos conceituais e históricos das diferentes ideias numéricas, beleza? Certo? E dentre esses aspectos conceituais e históricos, um importante é a ideia de cardinalidade, né? A ideia dos infinitos mais infinitos que outros, infinitos maiores do que outros. O infinito é numerável e o infinito não é numerável, que é o infinito dos números reais, beleza? Então, nesse percurso das diferentes ideias numéricas, a noção de cardinalidade é uma noção importante para a gente estabelecer uma discussão que confronte essas ideias. Então, para falar de cardinalidade, é legal falar antes, falar de funções injetivas, bijetivas, etc. Beleza? Então, por isso que isso está nesse lugar.
em seguida a gente vai falar de infinito, depois de números inteiros, racionais e reais. Certo? Beleza? Querem falar alguma coisa? Eu acho isso que eu estou fazendo agora, eu acho bacana também, assim, porque eu chamo às vezes uma ideia de uma aula e meta-aula, né? Assim, de você falar, de você eu faço isso muito na licenciatura também, né? De você ter uma aula de matemática que seja mais dialógica, no sentido de você estar num curso de formação de professores, né? Na licenciatura eu procuro fazer muito isso também, né? De explicitar as minhas opções, né? Pensando que essa discussão sobre as próprias opções, a própria estrutura da aula também tem um papel formativo, né? Assim, beleza? Então, poderia fazer outra opção, mas eu estou explicando por que eu fiz essa opção, especialmente. Certo? Beleza? Algum comentário? Tá, então eu vou começar escrevendo a definição contemporânea de função, como ela está formulada hoje, e lembrando que essa definição, ela mudou muito ao longo dos séculos na matemática europeia, ao longo dos últimos séculos, né, desde, sei lá, que eu tenho dificuldade com séculos, no século XVII, sei lá, alguma coisa assim. Quem aqui é da linha de história que vai poder me ajudar nisso? Tá. Mudou muito a matemática europeia ao longo dos séculos, eu quero começar falando de como ela é hoje e falar um pouco, assim, em linhas muito gerais, dessas mudanças, tá certo? Beleza? Então, isso que eu vou falar tem uma folha que está na... Isso aí não é agora mais do livro, tá? A gente vai sair um pouco do livro, está em umas notas de aula que tem lá, que vai falar de funções e depois fala de infinito, beleza? Uma nota de aula que está lá em PDF na plataforma. Aí depois a gente vai voltar para o livro, beleza? Certo? Então, como sempre, eu vou escrever a definição de função de uma maneira meio rascunho, tá? Certo? Porque ela está escrita bonitinho aí na nota de aula, beleza? Certo? Que é a vantagem também de escrever nota de aula, você não precisa ficar escrevendo tudo no quadro durante a aula. Mas enfim, então eu vou escrever assim, em linhas meio rascunho, a definição de função. Então a gente pode enunciar a definição de função em termos, definindo uma função como um tipo especial de relação. Tá legal? Certo? Para isso a gente teria que definir relação antes. Mas eu vou escrever dessa forma, assumindo que a gente sabe o que é relação, depois vou falar como isso pode ser escrito de uma maneira um pouco mais formalizada, tá certo? Tranquilo? Então...
Beleza? Então, olha só. Eu escrevi essa definição de função de propósito de uma maneira desmembrada em duas condições. Tranquilo? Certo? Evidentemente, seria até mais... Talvez até fluiria melhor escrever isso numa frase só. A gente poderia perfeitamente escrever isso numa frase só. Cada elemento de x está relacionado a com e somente um elemento de y. Tá legal? Oi? Fala. Não, para cada elemento, todo elemento quer dizer. Mas... Hã? Oi? Não, uma função é uma relação... Eu estou definindo assim, uma função é um tipo especial de relação que tem essas duas propriedades. Tá legal? Certo? Beleza? Tranquilo? Então, como eu falei, essas duas propriedades eu estou destacando elas de propósito. Talvez a frase ficasse até melhor escrita se eu escrevesse numa coisa só, certo? Tipo, cada elemento de x está relacionado com e somente um elemento de y. Tá? Beleza? Mas tem um motivo para eu escrever assim, que eu vou chegar lá, tá? Daqui a pouco eu vou explicar qual foi a minha intenção em separar essas coisas em duas frases. Já já eu vou retornar a isso. Tranquilo? Mas antes eu quero falar várias outras coisas. Mas tá clara essa definição? Beleza? Tá? Então, essa primeira condição aqui, né, todo elemento de x está relacionado com um elemento de y, quer dizer, a função está definida em todo o seu domínio. Né? Aí tem aquelas denominações que estão o nome das coisas, que está escrito também direitinho na folha, né, que x, né, a gente chama de domínio e y a gente chama de contradomínio. Tá certo? Tá beleza? Tranquilo? Então, a condição que eu coloquei aqui como condição 1, a gente pode pensar nela como uma condição de existência, no sentido de que a função está definida em todo o seu domínio. Porque eu estou pensando assim, uma relação pode ser qualquer coisa, tranquilo? Certo? Se eu usar aquela tradicional e careta, representação como diagrama de Venn, né, eu posso colocar aqui um conjunto X, posso colocar aqui um conjunto Y, e eu posso pensar que uma relação, eu vou fazer setinhas de um lado, daqui para cá, de qualquer forma que eu quiser. Tá legal? Pode sair, uma relação pode ser qualquer coisa, pode sair duas setinhas de um mesmo cara, tranquilo? Certo? E pode ter um cara que não sai nenhuma setinha, tranquilo? Então, tipo assim, pensando de forma informal, uma relação é qualquer coisa, qualquer forma de relacionar elementos de um conjunto com elementos do outro conjunto. Tá beleza? Certo? E uma relação é um tipo especial que tem duas características. Essa primeira, que eu posso pensar nela como uma condição de existência, e essa aqui que eu posso pensar como uma condição de unicidade. Quer dizer, uma condição de existência, a função está definida em todo o seu domínio, porque se fosse uma relação qualquer poderia não estar. Mas a função está definida em todo o seu domínio, não tem nenhum elemento do domínio do qual não saia nenhuma flecha, ou seja, todo elemento do domínio está associado com alguém e nenhum elemento associado com mais de um. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Essa é a ideia de função, certo? E a gente chama o conjunto de um lado, o conjunto do outro, domínio contra o domínio. Tá legal? Agora, repare o seguinte, essa definição, ela é bastante abstrata, né? Isso que eu quero falar novamente da questão da necessidade na escola básica, etc. Essa definição é bastante abstrata naquele sentido específico da palavra que a gente está falando, abstrata, no sentido de desconsiderar a natureza das coisas, de tomar situações mais genéricas, etc. Na medida que a gente está pegando dois conjuntos
sem fazer qualquer exigência sobre a natureza desses conjuntos, certo? Então, uma função é uma maneira de associar elementos de um conjunto com elementos do outro conjunto, e esses conjuntos podem ser quaisquer coisas. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Agora, a origem histórica, né, das ideias matemáticas na matemática europeia, né, que desencadearam, assim, nesse conceito contemporâneo de função, elas vêm principalmente da descrição de movimento, tá certo? Beleza? Então, quer dizer, esse conceito de função, ele é, na verdade, num certo sentido, moldado por uma ideia de movimento que vem determinístico, digamos assim, que vem da física, tá certo? No seguinte sentido, a principal situação onde historicamente essa ideia de função nasceu foi a ideia de posição em função do tempo. Tranquilo? Então a gente tinha um intervalo de tempo no qual se queria descrever o movimento de alguma coisa. Tá tranquilo? Certo? Então essa ideia é um pouco inspirada nisso, porque se espera, se você está descrevendo o movimento de alguma coisa, se espera que aquela coisa esteja em algum lugar, em todos, ela não suma, né? Ela esteja em algum lugar em todos os instantes, e que ela não esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Então, basicamente, é essa ideia de determinação, de uma grandeza tá univocamente determinada em relação à outra. Tá certo? Aí, obviamente, isso pode ser aplicado em muitas outras coisas. Certo? Embora também, por outro lado, como eu falei, essa ideia de função tão definida, assim, tão formalizada, ela é muito recente, tá certo? Ela é daquela mesma época, do final do século XIX e do começo do século XX, e ela está inserida naquele contexto de formalização das ideias matemáticas. Tá legal? Certo? Então, aquilo que hoje a gente aprende, né, isso é uma das reflexões mais importantes aqui para a gente fazer aqui nessa disciplina. Aquilo que a gente aprende em matemática na educação superior principalmente, numa determinada ordem, né, que é quando a gente aprende cálculo. Qual é a ordem que as coisas são colocadas em cálculo? Função, limite, derivada integral. Né? E a gente meio que se constrói uma ideia de que uma coisa é indispensável em relação à outra, né? Assim, você não pode aprender uma coisa sem a outra. Quando historicamente foi ao contrário, né? E aí novamente a gente entra naquela questão da necessidade. Essa ideia formalizada de função, ela foi necessária num determinado momento histórico. Mas esse momento histórico é posterior à própria, vamos dizer assim, invenção do cálculo por Newton e Leibniz. Né? Que é, não sei, 1700 alguma coisa, eu acho, não sei. Beleza? Certo? Então, embora essa questão, essa propriedade de dependência unívoca que tem no conceito de função, ela seja um pouco modelada por problemas da física, Newton e Leibniz, quando eles calculavam derivadas lá, inicialmente, eles não estavam nem aí se as coisas que eles estavam derivando eram funções ou não. Entendeu? Fala. Por que você falou que isso é careta, assim? Eu acho que é legal. Não, mas assim, não tô falando que é pra não usar, assim, entendeu? Uma boa pergunta, nem eu sei direito. Assim. Mas assim, é porque isso sempre aparece nos livros associado a contextos que são meio... sobre os quais eu vou falar daqui a pouco, né? Que são meio assim... que é aquilo que a gente falou um pouco antes. Essa representação por diagrama de Venn, em geral no livro didático de educação básica, ela se refere a um conceito abstrato de função, porque esses conjuntos x e y, que são representados no diagrama de Venn, eles querem dizer que é um conjunto qualquer, assim, né? Esse diagrama tem um pouco essa intencionalidade, mas aí depois você vai falar de y igual a x2. Entendeu? Quer dizer, não é isso, ele está inserido num contexto careta, digamos assim, entendeu? Beleza? É um pouco, mas vamos voltar já a falar sobre isso.
Tá ok aí? Tá. Vocês querem que ligue o ar? Tá um pouco calor aqui, não tá? Lá fora tá frio, mas aqui tá abafado. É porque eu tô falando, aí eu... mas o que eu tava falando mesmo antes da pergunta da Vanessa? Isso, certo. Então, quando Newton e Leibniz começaram a calcular derivadas, eles saíam derivando basicamente expressões algébricas. Eles não queriam nem saber se o negócio se tinha essas propriedades ou não. Tá legal? Certo? Então eles derivavam coisas que não eram funções também. Da forma como a gente chama hoje em cálculo, se chama de derivação implícita, né? Beleza? Que é aquela parada, você pegar lá uma equação e derivar. Mas quando a gente fala de derivação implícita, né, a gente está supondo implicitamente que alguma coisa é função da outra que não está explicitada. Na época eles derivavam, não estavam nem aí, né? Eles tinham um problema lá que tinha uma fórmula e eles queriam derivar aquela fórmula para resolver o problema. Então, quer dizer, acho muito importante essa discussão no contexto do ensino de matemática, porque tem a ver com aquilo que eu estou falando o tempo todo, que é a oposição entre uma abordagem problematizada e não problematizada da matemática, né? Abordagem não problematizada é como se a matemática já nascesse nessa ordem única e linear, tá certo? Quando na verdade é ao contrário. As pessoas vão fazendo as coisas. Num determinado momento, dessas práticas matemáticas surgem determinadas necessidades que levam eventualmente a uma determinada construção formal, certo? Então, na verdade, esse conceito de função, que na verdade é um conceito de função como objeto, né, como uma coisa, certo? Com a qual você pode fazer operações, por exemplo, ele só é essencial mesmo quando começa a se desenvolver a teoria de equações diferenciais. Porque até então, a função poderia ter simplesmente uma ideia processual, de você relacionar grandezas com outras grandezas. Mas ela precisa virar um objeto quando ela vai ser solução de uma equação, né? Então, os problemas de equações diferenciais são problemas cuja solução não é mais um número, é uma função. Você quer achar a função que resolve, que atende a determinadas condições. Então, essa necessidade que força a uma definição formal de função como objeto com essas características. Tranquilo? Até então se lidava com funções sem saber direito formalmente o que é uma função. Beleza? Certo? Então acho que isso provoca um pouco a reflexão sobre a ordem com a qual a gente ensina as coisas, né? A gente coloca no ensino uma ordem de dependência que eu acho que nem sempre é tão importante assim, que a pessoa tem que aprender uma coisa para aprender a outra depois. Às vezes é o contrário, você aprender a outra que está depois na organização da matemática até dar um contexto para a outra anterior, entendeu? Eu acho que é um pouco esse o caso. Beleza? Certo? Bom, deixa eu ver. Mas no contexto do ensino de matemática, né, na educação básica, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar assim. Beleza. No contexto, em geral, do ensino de matemática quer dizer, de como se ensina a função na educação básica, né, o conceito de função na educação básica, eu costumo dizer que, em geral, o conceito de função na educação básica, ele aparece em 3 momentos, assim, em 3 contextos, mais ou menos, que nem sempre ele aparece no mesmo livro, por exemplo, ou numa mesma aula, numa mesma série, nesses 3 contextos, né, que vou botar assim, chamar de momentos.
certo? Que eu tenho chamado de contextualizado, abstrato e procedimental, tá? Aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu queria até que quem dá aula aqui no ensino médio, principalmente, que me ajude a pensar sobre isso, né? Porque eu acho que são 3 momentos. Eu não chamei de contexto, eu estou usando contexto aqui de novo. Eu inventei outra palavra aqui. Mas são 3 momentos onde se discute ideias de funções e que muitas vezes ficam meio soltos, né? Não dialogam, ficam perdidos um em relação ao outro. Então o que eu estou chamando de momento contextualizado, onde se procura dar exemplos supostamente da vida prática, da vida cotidiana, toda aquela questão, para se motivar o conceito de função, tá? E aí frequentemente nesse momento aparecem os famosos exemplos bizarros, né? Aqui tem sobre os quais hoje está se fazendo vários memes, né? Assim, o cara que vai comer 52 melancias e coisas assim, certo? Então tem nesse momento contextualizado, aí tem exemplo do táxi, tem aqueles exemplos que são meio batidos, né? Assim, se procura dar exemplos que são supostamente da vida cotidiana, tá legal? Beleza? Esse momento abstrato é esse do diagrama de Venn, né? É esse que você... Aí beleza, aí dá o exemplo da vida cotidiana, aí fala, então, uma função é uma relação, blá 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 blá, aí desenha o diagrama de Venn. E aí depois tem um momento procedimental, que é fórmula, que é aplicação de fórmula, que é achar raízes da equação do segundo grau, qual é onde intercepta o eixo y, não sei o quê, e aí quando chega aqui perde contato completamente com os outros, é quase como se fosse outra coisa da qual você está falando, entendeu? Beleza? O que vocês acham disso? Quem dá aula no ensino médio acha que é mais ou menos assim ou não? Nos livros, etc. Sim? Fala. Não, quem dá aula no ensino médio acha que tem a ver isso que eu estou falando? É mais ou menos isso? Começa essa parte contextualizada para fingir que vão trabalhar nessa área. Aí nunca mais fala naquilo. Aí do nada cai a definição. Eles tentam apagar essa coisa de falar relação do corpo para não dar uma suavizada. Tudo cartesiano, relação, para fingir que está mais dos alunos. Depois eles passam para a parte de fazer os algoritmos, de resolver, de fazer gráficos. Eu acho assim, eles focam muito em 2 representações possíveis de função. Que são gráficos e fórmula, né? A expressão algébrica. Eles esquecem de falar de arbitrariedade, né, que é a última coisa que teve de função mesmo, né, que para deixar o conceito que eu falo. Eles esquecem de trabalhar um pouco com base ordenada, eles esquecem de colocar em tabela também a função, dependendo do jeito. Então, eu acho que eles perdem os vários tipos de representação por dia. Isso. Até uma coisa, quando você vai falar de gráfico, é uma coisa que eu lembro da minha experiência própria, quando eu entrei aqui na graduação, né? Quando vai falar de gráfico, eu acho que tem uma coisa assim, que o gráfico fica tão procedimental e a discussão sobre gráfico muitas vezes não é acompanhada sobre uma discussão sobre a linguagem da geometria analítica, que fornece um ambiente para a representação do gráfico. Então, de você ter um sistema unívoco de representação de posição, né? Que você poderia usar exemplos onde tem um código que representa de forma única uma posição. Tipo, por exemplo, cadeira no cinema, né? Que você tem 3D, você sabe exatamente qual é a cadeira. E se você tem uma cadeira, você tem um único código para representar aquela cadeira, certo? Ou batalha naval, por exemplo, uma coisa que algumas pessoas que tem essa questão, né? Que algumas pessoas para ter um código. Então o ponto 2, 3, o par ordenado 2, 3, representa um único ponto e cada ponto é representado por um único par ordenado, certo? Então, se você tem um método para representar pontos por pares ordenados, por pares de números, então esse método fornece agora um método para representar conjuntos de pontos, no caso gráficos de funções, por meio de relações algébricas entre essas coordenadas. Eu acho que, obviamente, não sei se você vai falar do jeito que eu falei. Mas essa ideia eu acho que não fica clara. Eu acho que tem um procedimento, tem uma fórmula da equação do segundo grau
né? Isso eu estou falando por experiência própria, porque eu lembro disso. Tem uma fórmula lá, equação de segundo grau, e de alguma maneira aquela fórmula aparece um gráfico. Que de alguma maneira está associado, de alguma forma oculta, com aquela fórmula, certo? E aí muitas vezes não fica clara a ideia de que aquele desenho é formado pelos pontos cujas coordenadas satisfazem aquela equação, certo? Eu lembro que eu fui me tocar disso aqui em cálculo 1, porque eu lembro que eu entrei aqui e tinha aquela CVGA, né, Geometria Álgebra Linear 1, né? E eu lembro que falaram de equação do círculo. Eu nunca tinha ouvido falar de equação do círculo, eu achava que só o que tinha equação era reta e parábola. E aí quando falaram de equação do círculo, eu falei que eu fui me tocar, outras coisas podem ter equação. Então como é que é essa relação da equação com o gráfico, né? Eu acho que isso... E eu acho que muita gente deve não entender isso também. De repente uma possibilidade seria, por exemplo, você tentar pensar na função exponencial, partindo talvez de uma progressão geométrica, que é a ordem inversa da tradicional dos livros. Exatamente. Né? Que aí você trabalha primeiro aquele conjunto, né, que no caso é uma progressão, e depois você, quando você coloca no plano cartesiano todos os pontos da progressão, você observa que tem uma regularidade também, gráfica. E não só você está invertendo a ordem, como está falando uma coisa que em qualquer ordem não se faz essa relação também, né? Fala de função exponencial, de progressão geométrica, e em um momento uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Mas já tem livro que faz. Começa com a progressão. Sim. Que a progressão até é mais simples, né? Do que a função exponencial. Beleza? Então, outras observações sobre essa tricotomia aqui, sobre essa tríade. Acho que uma questão é essa, né? Outra questão é aquela que a gente falou um pouco antes, que é a questão... Bom, falar primeiro sobre a questão da contextualização, que eu acho que a contextualização tem várias reflexões importantes. Tranquilo? Certo? Então, veja bem, tentar sair de um pensamento dicotômico, né, que é o que eu falei. Não é questão de falar que contextualização é uma coisa ruim, mas nem que é uma coisa boa também, assim, no sentido de que tem coisas que são contextualizadas mesmo. Tipo assim, você vai falar de função exponencial, você vai falar de juros, por exemplo. Certo? Que é de fato um contexto. Mas a questão é quando se tenta inventar contextos, que não são contexto para aquela coisa. Tranquilo? Então é aquela história do cara vai chutar a bola para fazer um gol, ele tem que calcular a trajetória parabólica da bola. Eu já vi questão assim. Ou então, coisas que não tem nada a ver mesmo, que a pessoa já tem questão assim também, que fulano foi comprar uma pizza, o preço da pizza era essa fórmula, resolva. Também tem isso tem coisa assim, né? Todos já viram. E aí isso é uma coisa que é identificada como se fosse uma contextualização. Parece até a OBMAP, né? Que é a data da prova, sei lá, tem que resolver aquilo pra sair na... Ah, é? Não é o OBMAP? Sei lá, passa na televisão. Uma Olimpíada dessa que é data, você tem que resolver, não é? Ah, não sabia. Presta atenção, também. Você tem que resolver o negócio lá pra você descobrir quanto que vai ser. Pois é. Enfim, essas coisas, né? Uma pergunta mais em relação ao uso de palavras. Deixa essa multiplicação, qual a diferença? Assim, acho que tem várias... eu acho que a diferença está em quem usa essa palavra, né? Normalmente, a palavra contextualização, quer dizer, por exemplo, se você for usar isso no seu trabalho, você pode se apropriar dessas palavras desde que você deixe claro que sentido você está usando. Mas a sensação que eu tenho é que normalmente isso é usado, a aplicação se refere mais à relação da matemática com outras ciências. E contextualização se refere mais a situações que são supostamente da vida cotidiana. Eu acho que é um pouco. Mas a gente pode subverter essas palavras. Inclusive, o que eu estou falando aqui de matemática problematizada e tal, é você buscar uma contextualização para matemática na própria matemática. Entendeu? Qual é o contexto matemático que levou a determinada coisa? Entendeu? Desculpa, eu não ouvi. Qual que é a palavra? Aplicação.
Aplicação. Porque eu acho que a aplicação geral da forma que é usada se refere mais à relação com outras áreas, outras ciências. E contextualização, muitas às vezes, se refere mais ao cotidiano. Mas você pode... Acho que depende. mas acho que depende, entendeu? Não tem muito uma definição disso, né? Assim. Também tem um problema com essa contextualização, porque às vezes é contexto de quem? Isso, exatamente. Isso é uma coisa que eu queria falar. Mas fala, que é exatamente isso. Às vezes não é o contexto de uma aluno que está em sala de aula. Exatamente. Por exemplo, no Nordeste, então tem uma. Ou até na periferia aqui da cidade também. Exatamente. Então, esse contexto que a gente imagina não necessariamente é o contexto do aluno. Exatamente. Então, Rodrigo. O livro está com vergonha, então eu faço pergunta. O livro é tímido, a gente está aqui discutindo por qual a explicação da geometria analítica ser dada na escola apenas no terceiro ano do ensino médio, quando a gente vê função no primeiro. Não sei também, que responde essa pergunta. Você falou que é por causa de matriz e tal, dá para dispensar matriz de geometria analítica fácil, né? Mas calma, eu quero comentar primeiro o que o Marcos falou, que aí já é outra história. Mas, assim, essa parada, isso aí é uma das... Na verdade, eu queria falar duas coisas sobre essa discussão sobre contextualização. Aí eu estou usando o termo contextualização no sentido das tentativas de relacionar a matemática supostamente com a vida cotidiana, com a realidade que são usadas nesses termos. Então acho que isso é fundamental, porque essa ideia de relacionar a matemática com a vida diária, com a vida cotidiana da pessoa, é muitas vezes justificada como uma tentativa de fazer uma matemática que é menos agressiva, vamos dizer assim, num certo sentido, porque ela faria mais sentido para a pessoa. Só que aí você incorre numa violência que pode ser maior ainda, que é você assim, você fala qual é o conceito e fala qual é o contexto também. Você fala para a pessoa qual é a matemática que ela tem que aprender e por que ela tem que aprender aquela matemática. Quer dizer, você quer dizer para a pessoa qual é a vida dela, tá certo? Beleza? Isso aqui, vários autores que falam de decolonialidade, etc., chamam da invenção do outro, né? Você quer dizer para o outro o lugar dele, entendeu? Então você quer dizer para a pessoa, ó, você tem que aprender isso aqui, porque quando você for arrumar um emprego, você vai trabalhar nisso, entendeu? Você quer colocar o outro num determinado lugar, certo? Isso pode ser um instrumento de controle hegemônico importante. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Porque ela pode inverter os objetivos completamente. Tá? Você já vai dizer para a pessoa o que ela está pensando, qual é o contexto dela, entendeu? Falando em contextualização e aplicação que falaram agora também, sim. Tem outra bizarrice no ensino superior, quando a gente pega assim, cálculo para ciências contábeis. O que eu, formado em matemática, sei de ciências contábeis? Cálculo para engenharia elétrica, cálculo para farmácia. Eu até me esforço em tentar pegar algum exemplo que faça eles lembrarem alguma coisa da área deles. Mas é uma mentira, porque eu sei de ciências contábeis, de farmácia. Você já deu algum desses cálculos? Já, mas é mentira, é mentira. Devia chamar cálculo só. Aí eu até me esforço para pegar alguns exemplos que tenham coisas que sejam familiares a eles. E às vezes me perguntam, mas professora, o que isso tem a ver? Por que esse nome não é tão... A gente tem que perguntar para os professores do curso de vocês. Porque eu sou de matemática, eu não sei exatamente como relacionar essas coisas. Isso. Aí eu acho que a gente podia, de repente, é uma discussão parecida com a discussão que a gente tem no ensino médio integrado, né? Que é um objetivo de fazer uma coisa que a matemática dialogue com as outras disciplinas. E eu acho que aí a solução para isso seria ter uma aula compartilhada de alguma forma, né? E eu já tentei, eu já fui atrás de uma engenharia elétrica, eu fui atrás de um professor, ele me iludiu só. Ele dizia que ia me ajudar e tal, mas nem sabia direito como me ajudar. Pois é, exatamente. Mas aí eu acho que envolve uma questão que é importante, que é você, quando você está nesse... Eu acho que o jeito para isso é você conversar com o professor daquela área, conversar com a pessoa daquela área, para tipo assim, você pode dar uma aula junto, ou você pode de alguma forma fazer alguma atividade que dialogue as duas disciplinas, né? Certo? Porque você, de fato, eu sei, se eu for da química, eu sei zero de química. Quando eu falo assim,
que química para mim é grego, é mentira, porque eu sei mais grego do que química. E é verdade. Então, como a Carol falou, é mentira. Certo? Então eu tenho que conversar. Se eu for dar aula, eu tenho que conversar com a pessoa. Só que aí eu acho que entra numa outra coisa que é importante, que é a questão da vulnerabilidade, né? Que é uma questão cultural também, que a gente já falou algumas vezes, que eu acho que tem que ser destruída, que é aquela ideia de que o professor não pode se expor, mostrar alguma coisa que ele não sabe. Então ele vai falar com o outro, o outro vai expor a vulnerabilidade dele. Então, eu acho que na universidade é muito isso, sabia? Você não pode, o outro não pode ver a sua aula, você não pode ver a aula do outro. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, modelagem aplicada à engenharia, eu não sou engenheiro. E aí, ou era eu que era professora de matemática, ou era um colega que era engenheiro. Quando era eu tentava pedir ajuda dos alunos mesmo, porque às vezes eu não tinha uma discussão com os outros colegas. Então, o que eu tentava fazer era pedir ajuda dos alunos. Lauro. Isso aí é a tese de doutorado do Lauro. Não, são duas coisas relacionadas a isso. A primeira, que é a questão da contextualização. Eu acho que é interessante também a gente pensar para que a gente contextualiza. A gente contextualiza para o aluno saber matemática a partir do contexto, ou a gente contextualiza para o menino entender o contexto a partir da matemática. Qual é o foco que a gente vai dar nisso? Porque se a gente pensa que o contexto é o que motiva o aluno a aprender a matemática, aí surgem questões que foi no pão, foi na fila do pão e achou a equação que tinha que resolver para calcular o preço do pão. Porque aí o contexto está servindo para aprender matemática. Mas se eu penso que a matemática serve para o menino entender o contexto, que é o caminho oposto... Ou entender coisas que não são óbvias no contexto. Exatamente, a gente passa a ver o contexto de outra forma a partir da matemática. Eu acho que talvez o caminho seria uma coisa assim. E aí, respondendo a questão da Carol e da colega que também falou, eu acho que existe um pouco de dificuldade nessa questão dessa integração entre disciplinas, e isso em qualquer âmbito, na educação básica, no superior, no profissional, na educação de jovens adultos, qualquer um, que também esbarra assim, que o outro também tem essas limitações, né? Que não são formadas na nossa área. E existe um sistema que ele impede esse diálogo entre as áreas. Então, talvez uma saída que seja possível é a gente realmente buscar o aluno, né? Porque o aluno está em contato com os dois e ele consegue, né, a partir de uma mediação nossa, fazer essa associação. Mas isso depende, a ideia é que nós somos seres inacabados, né? Que é aquilo que o Paulo Freire fala lá na Pedagogia da Autonomia. A gente só consegue ter uma postura dessa, de pedir que o aluno faça essa associação de uma coisa com a outra, se a gente se dispor a mostrar para ele que a gente não sabe. Porque enquanto a gente achar que nós temos que dar para ele a aplicação, que tem que partir da gente esse conhecimento, a gente nunca vai conseguir. Porque talvez seja essa possibilidade. Mas eu acho que não, isso acho que é um ponto-chave, né? Porque a gente é criado numa cultura profissional docente que você, principalmente em matemática, que você não pode não saber nada, você não pode mostrar para o outro que você não sabe, né? Eu trabalhei e a orientação era essa, você não podia mostrar que você... Para o aluno? Aí eu fui mandado embora pro meio de trabalho. Era uma instituição particular? Pois é. E aí tem gente que você não sabe, você fala, ou você desqualifica o aluno, né, você fala que a pergunta não é pertinente de alguma forma. A orientação não tinha. Isso é anti-educação mesmo. Exatamente. Só fazer uma colocação assim, meio que voltando para a primeira pergunta ali, mas eu acho que cabe um pouco nessa questão do contexto. Você pergunta assim, como é que os livros estão apresentando e tal. Os livros que eu uso e que eu já peguei, elas seguem mais ou menos esse esquema ali que foi o que a colega falou, né? Pega assim um contextozinho, só para dizer, estou relacionando conjuntos, tá? E aí pega um exemplo qualquer, só que depois cai massacrando em cima de álgebra. Só que assim, aí depois esses conceitos de domínio contra domínio de imagem, eles acabam ficando meio soltos. Porque se tu pega um problema, para não conseguir identificar qual é o domínio e qual é a imagem, assim, nem todo caso, por exemplo, o domínio vão ser os números reais. E eu vou ter, por exemplo, a parte negativa dos números reais, por exemplo. Exatamente. Se eu estiver querendo falar do lucro do mercadinho vendendo, sei lá, saco de farinha, eu nunca vou ter uma venda de uma quantidade negativa. E aí o cara não consegue identificar aquilo porque, em cima da álgebra que ele está vendo, você não tem aqueles conjuntos assim, tipo, só natural, só inteiro.
e por aí vai. E porque você determina, você confunde o contexto com um conjunto máximo no qual a fórmula faz sentido. O contexto não, o domínio. E o domínio não necessariamente é isso. Eu quero voltar a falar sobre isso rápido já, mas isso é uma questão importante. Beleza? Professor, eu só tenho dificuldade de entender esses 3 momentos de forma dissociada, porque eu não consigo imaginar uma situação que use de contextualização, que ao mesmo tempo eu não trabalhe com procedimental e que eu não trate em algum momento da abstração do conteúdo. E vice-versa, acho que nenhum deles eu deveria, em sala de aula, matemática escolar, trabalhar qualquer um deles de forma dissociada. Não deveria, mas muitas vezes eles acontece. Acho que sim. Quer dizer, eu acho que sim, não sei. Tem a sensação que sim. Pode não acontecer, pode pode ficar os pares, né? Mas você pegar, calcule o de x ao quadrado, né, o intercepto de x, você está trabalhando basicamente um procedimento. Não tem noção de abstração nenhuma. Se você souber que você vai fazer igual a zero e resolver uma equação, você não sabe nem o conceito abstrato de função, nem o contexto que isso vai ser aplicado e isso vai resolver uma conta. Você está falando, estou aqui para ver o que acontece a partir da sua experiência como aluno ou como aluno? Como aluno. Eu provavelmente não fiquei em procedimento, por isso que eu não sou nada. Não tenho nem ideia de um contexto, por isso que eu fui. Então, eu queria também falar assim, que nessa parte do contexto, recentemente, teve pelo WhatsApp aquele problema que era uma equação e se você resolvesse da direita para a esquerda dava um resultado, da esquerda para a direita dava um outro resultado. Que eu estava conversando, né, com um grupo de professores e pesquisadores e justamente isso. Será que isso faz sentido sem ter um contexto? Né? Que aquilo era um desserviço à matemática, porque precisava de ter um contexto para aquela equação fazer um sentido, né? Eu acho que é isso é um desserviço à matemática. É um pouco isso, é matemática apresentada como mágica. É como uma coisa difícil, né? Cujo objetivo é ser difícil. Agora eu tenho uma pergunta. Assim, nos anos iniciais, na minha escola a gente tem um laboratório de matemática, então mesmo que a contextualização não venha de fora, ela acontece internamente. Pode ser através do jogo, e atividades práticas. Então, é uma contextualização dali, do momento. Isso não seria possível? Seria, mas assim, sim, acho que seria possível. Mas o que eu estou, até acho que cabe melhor aqui o esclarecimento da palavra contextualização, porque o que eu estou criticando é uma forma específica de contextualização, que é aquela contextualização que tem as características, ela ser forçada muitas vezes, ser uma coisa só para dizer que contextualizou, ela ser forçada no sentido, primeiro, de ser artificial, ser uma coisa inventada para dizer que contextualizou, depois, ela ser desvinculada mesmo culturalmente daquela pessoa, você quer botar a mesma contextualização no sul e no norte, no nordeste, que às vezes não faz sentido, beleza? E a outra coisa, que era a terceira coisa que eu queria falar, é com relação a quando a gente defende que a matemática tem que ser ligada ao cotidiano da pessoa, eu acho que é muito perigoso isso, porque a gente tem que pensar que o objetivo da escola, tudo bem, tem que fazer sentido para a pessoa. Mas, por outro lado, a gente quer que a escola não acorrente as pessoas aos seus próprios cotidianos, quer que a pessoa tenha uma experiência exatamente, que ela saia, que ela produza outros cotidianos, que ela saia daquele cotidiano, que ela problematize o seu cotidiano. Então, muitas vezes, essa ideia de contexto, que não é qualquer contextualização, eu estou criticando uma forma específica como se contextualiza as coisas em matemática. Ela acaba produzindo um acorrentamento, ela intenciona de alguma forma produzir um acorrentamento no cotidiano. Entendeu? Porque às vezes a gente fica tanto procurando um contexto lá fora para. Claro, existe. É o ideal, você criança, mas tem contexto. É possível que ele seja criado. Exatamente. Tem contextos lá fora que são naturais, assim, que aquilo é naturalmente aplicado em determinada situação. Mas aí você fica inventando. Eu acho que tem. Você pode ter um contextualismo na arte, né? Vamos fazer, entendeu? Que no Fundamental 1 é muito bacana fazer isso, né? Assim. Bom, uma outra coisa aqui que a gente já falou um pouco na aula passada, ontem, é o seguinte, é a relação entre esse momento abstrato e procedimental, no sentido de que, se for
só para falar de y igual a x mais b, y igual a x2, você não precisa dessa definição genérica de função, tá certo? Beleza? Mas o que eu defendo não é que você use uma definição mais restrita, é que você amplie o universo de exemplos. Então você trabalhar com outras situações de função que já acontece na educação básica, mas que não são identificadas como função. As próprias progressões são funções cujo domínio é um conjunto discreto, mas não se fala que aquilo é uma função, tá certo? Ou até em geometria, quando a gente fala de semelhança, a ideia de semelhança está relacionada com uma ideia de homotetia, né? Que é uma relação de função, né? Função do plano, por exemplo. Então a gente ampliar o universo de ideias funcionais, né? E eu acho que a origem dessa ideia de função tem que vir lá desde o Fundamental 1, porque a ideia de função é relacionar coisas com outras coisas, assim, beleza? Então, isso pode já começar a ser trabalhado desde os anos iniciais, eu acho. Sem formalização, obviamente. Né? Você acha que vê? Não, você acha que normalmente se faz isso? Não sei se intencional, tá? Então, é por isso que é importante ter um diálogo. Entendeu? Porque às vezes faz uma coisa que você poderia... mas por orientação, enfim, livro didático, não sei se temos essa informação. Os professores têm consciência de que estão fazendo. Isso. Agora, queria retomar algumas outras questões que as pessoas falaram. O que o Ivo falou que estava com vergonha, basicamente o que eu quero comentar é assim, boa pergunta, também não tenho a menor ideia. Por quê? Lembra que ele falou? Por que dá geometria analítica só no terceiro ano? Né? Também não sei. E às vezes dá vetores em física antes, ou não dá vetores em matemática, né? Toda essa questão. Né? São as idiosincrasias do nosso currículo estabelecido. Mas talvez, assim, eu fiquei com uma dúvida na pergunta dele. Quando ele pergunta assim, por que a geometria analítica aparece no terceiro ano, é assim, o que é a geometria analítica, né, para você? Porque assim, dá para você fazer no primeiro ano uma abordagem de plano cartesiano, começa por aí, e aí você já associa até, por exemplo, o pensamento cartesiano que os meninos em filosofia também no primeiro ano, e aí você faz funções, se você não isolar o y, vira uma equação da reta. Então assim, você comentando isso, de certo modo, você está atendendo a uma parte da geometria analítica. Da mesma forma, lá no segundo ano, né, no meu caso, segundo ano, não sei como é que é aqui no Rio, quando eu falo de geometria espacial, eu trabalho com cone, né, trabalho a área, volume, essas coisas todas, e eu trabalho com cortes. E aí eu acabo falando da parábola, da hipérbole, que são as cônicas lá da geometria analítica também. E aí, quando vem lá no terceiro ano, eu acabo juntando tudo que eu falei no primeiro e no segundo. Vamos fazer aquela big revisão. E aí acabo juntando, algebrizo as cônicas, né, que é o que eu não faço no segundo ano, e associo com matriz determinante de trigonometria. Então talvez uma possível resposta seria a possibilidade dessa junção de outras coisas que você poderia ver de forma fragmentada nos anos anteriores. Mas às vezes isso é feito de uma forma procedimental só, e aí não faz essas ligações. Mas o que eu acho que seria importante fazer mais cedo, assim, é a linguagem básica, entender o que é a linguagem básica da geometria euclidiana, no sentido de relação de par ordenado com ponto, o que isso quer dizer. Eu lembro que eu não tive isso, zero, na escola. Eu vim ver isso pela primeira vez aqui. Então dava fórmula de gráfico, mas não sabia o que aquela fórmula era. Que porra de x e y é esse, entendeu? Eu realmente não entendia nada daquilo. Beleza? Bom, aí nesse sentido aqui do procedimental, eu acho que é uma outra coisa importante, que tem a ver com a origem histórica, que é a relação entre função e fórmula. Tá certo? Beleza? Que eu acho que é importante a gente trabalhar na educação básica com fórmulas, porque função vira quase sinônimo de fórmula. Tá certo? Então meio que, vê se vocês acham que é verdade o que eu estou falando, tá? Meio que no ensino médio, função, equação e fórmula é tudo a mesma coisa. É um pouco isso.
Aí eles falam, eu vou resolver a função. Função você não resolve, né? Assim, que você resolve a equação, né? Vira tudo um bolo, assim, as coisas. Então, primeiro, você dá exemplo de função que não tem fórmula, certo? Você pode uma função assim, daquela que é legal, que a gente vai usar muito aqui. 0 nos racionais e 1 nos irracionais. Essa não é uma função que não pode ser descrita por uma fórmula. Ou até aquelas funções descritas por mais de uma sentença. Tipo aquela assim, f de x é igual a não sei o que lá, se x é maior do que 0, não sei o que lá, se x está entre 1 e não sei o que, beleza? Isso aí, essa associação entre função e fórmula, eu acho que é tão forte que muitas vezes os alunos têm dificuldade para entender aquilo como uma única função, né? Eles entendem cada linha daquilo como se fosse uma função diferente, porque a função dele é a fórmula, não é a associação das coisas, beleza? Estão entendendo o que eu estou falando? E é assim mesmo ou não? Também só falando lembrança do ensino médio. Eles acham que quando tem f de x, g de x, a f função. Quando tem x de um lado e y do outro, aí já é uma equação. Entendi. Bom, a outra coisa que... Posso apagar esse lado aqui? Tá. Vitor. Oi. Que? Para passar de explicações. Vitor, só reforçando esse item que você falou, da questão de a gente ter criatividade e assim, de um certo modo, também entender e mergulhar no universo do nosso aluno. Porque, por exemplo, aquele exemplo que você deu do táxi, que é o bem batido também, é bem clássico, né? Mas assim, a gente está dando aula para uma turma, de repente, se fosse para o Santo Agostinho, Santo Inácio, eles... talvez seja a realidade deles, talvez não também. Mas assim, um aluno de uma escola municipal, lá do subúrbio, quanto que eles conhecem esse universo de andar de táxi? Então, às vezes, mais distancia do que aproxima. Exatamente. Quer dizer, essa situação... mas mesmo assim, né? Tem também que anda de Uber. Eles andam no máximo de ônibus ou trem. Eu acho que é na mesma direção que ele falou, né? Você usar um contexto do qual a turma não se apropria, pode tanto sinalizar que a matemática não é para ele, porque é um contexto ao qual ele não tem acesso, ou ao contrário, pode ser uma coisa que coloque ele num lugar do qual ele quer sair. Então, o contexto, eu acho que tem que vir não você fornecer o contexto. O contexto tem que vir da turma, né? E isso também já vem de outras disciplinas, não é só matemática, você pega da geografia, da história. Isso. Aí ele começa a questionar, por que eu tenho que estudar isso? Exatamente. Mas isso também é uma coisa cultural. Por que você tem que estudar música? Por que tem que estudar arte? Mas aí o ponto de partida seria você conhecer o próprio projeto pedagógico da escola. Pode apagar aqui. E o projeto de curso, né, no caso de cursos específicos. Porque o projeto pedagógico fala da realidade daquela escola da simulada e o projeto de curso mostra disciplinas com componente curricular. É uma forma de você iniciar uma aproximação, teoricamente. Mas eu acho que o projeto de escola, como isso é da URGS, as escolas são mais sociedades específicas, eles conseguem se efetivar mais isso. A outra coisa que eu acho que é importante é a questão de domínio contra domínio, que é o que o Marcos falou, tá certo? Veja bem, na definição de função, basicamente a gente, inclusive às vezes, descreve essa definição como que dessa definição fazem parte 3 elementos, que é domínio contra domínio e a lei de associação, ou seja, qual é o conjunto de partida, qual é o conjunto de chegada e qual é a regra que relaciona os elementos desse conjunto.
Certo? Então, nesse sentido, domínio não é uma coisa que você determina, é uma coisa que faz parte da definição. Certo? No entanto, tem aqueles exercícios que é determine o domínio. Mas a determinação do domínio depende do contexto, depende de como e para que você quer definir aquela função. Então, uma função que representa uma área, certo? Beleza? Você, sei lá, um exemplo idiota qualquer, tá? Se você vai escrever f de x igual a x2, isso aí representa a área de um quadrado em função do seu lado, certo? Beleza? Ou seja, você quer, eu usei bem bobo, tá? Mas só para falar o que eu quero falar. Se você quer usar essa fórmula para representar essa função que eu falei, então ela tem que ser definida nesse domínio, tá certo? Beleza? Tranquilo? No entanto, tem aqueles que determinam o domínio. Se você determinar o domínio olhando só para a fórmula, você vai falar que é R, porque essa fórmula faria sentido no conjunto dos números reais. Certo? Mas o domínio não é uma coisa que você determina a posteriori. É uma coisa que você define a priori, como faz a definição da função e para que você quer definir aquela função. Tá legal? Certo? Beleza? Então isso é outra coisa que eu acho que é um pouco restritiva, né, da forma que você ensina a função, que não fica clara essa liberdade que você tem de definir a função para aquilo que você quer modelar, para aquilo que você quer estudar. Beleza? Algum comentário sobre isso? Então, aquele de determinar o domínio, ele até diz respeito a uma coisa que é desejável, que é o aluno entender quando as fórmulas podem ou não ser definidas, certo? Tipo, se tem um zero no denominador, se tem um número negativo na raiz, etc. Mas isso não é determinar o domínio, é determinar o maior conjunto que pode ser um domínio para uma função com aquela fórmula. Não é o único domínio possível, né? Então acho que é bacana dar exemplos que você tenha a mesma fórmula podendo representar funções diferentes. Se você muda o domínio, você tem uma função diferente. A função depende do domínio que você tem. Beleza? Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu só lembrei uma coisa que quando a gente trabalha isso no ensino médio, a gente fala muito associar sempre o domínio CR. E eles têm muita dificuldade depois quando a gente pega alguns que exemplos, não são com R. Que é tipo esse. Exatamente. E que não é por causa da fórmula, é por causa do... Eles têm muita dificuldade. Acho que a função está linkada ao fato de ser domínio real. Isso. Pode ser discreto. Isso aí prejudica até na hora de ver, por exemplo, o gráfico de uma função inteira, gráficos naturais, que vai chegar a fazer a reta. Exatamente, isso. Então que o... E aí tem uma coisa também, que o gráfico é sempre apresentado, que você marca os pontos lá e liga, certo? Mas se você tem uma função, você pode ter uma função, uma sequência, né? Uma função que o domínio são os números naturais, então o gráfico são pontos. Você não tem que ligar, mas tem fica essa coisa, você vai botar os pontos e liga, né? Beleza? Bom, mas agora, a outra coisa que eu queria falar é a ideia de função injetiva e sobrejetiva. Beleza? Certo? Só isso que eu queria falar ainda hoje. Posso apagar tudo? Então agora eu vou falar de função injetiva e bijetiva. Eu vou apagar aqui, mas quero que vocês guardem, porque é aí que eu quero voltar a essas condições de existência e unicidade, tá certo? Aí que eu vou explicar por que eu escrevi separando dessa forma que parece um pouco exagerado, tá? Eu quero destacar essas duas coisas na relação com injetividade e sobrejetividade. Tranquilo? Certo? Então, escrevi algumas definições aqui.
Certo? Então, quando a gente diz que uma função é sobrejetiva, quando que uma função é sobrejetiva? F é sobrejetiva se certo? É a mesma coisa. Olha só. Então reparem só. Faz parte da definição de função aquilo que eu chamei de uma condição de existência, que eu coloquei naquele item 1, estar definido em todo domínio. Mas para ser função, ela não precisa cobrir todo o contradomínio. Quando ela cobre, então, não pode sobrar ninguém no conjunto de saída, mas pode sobrar alguém no conjunto de chegada. Quando não sobra ninguém no conjunto de chegada, a gente fala que a função é sobrejetiva. Então, para todo y no conjunto de chegada, está relacionado com algum elemento no conjunto de saída, certo? A gente aprende essa definição em algum momento, né? Eu não sei quando é. No ensino superior, eu acho. Né? Beleza? É, isso aqui. Aprende fora. Não, né? Ensino médio. Pode pular. Em alguns ensino médio, tá? Então, em F é injetiva quando acontece o quê? Exatamente. Cada elemento de y, né, faz parte da condição de função exigir que cada elemento de x seja associado a 2 elementos de y. Mas um elemento de y pode receber mais de um elemento de x. Quando isso não acontece, quando cada elemento de y recebe um único elemento de x, a gente fala que a função é injetiva. Tá legal? Beleza? C. Então a função... Aí tem várias maneiras de escrever isso aqui, tá certo? Uma maneira de escrever se x1 é diferente de x2, isso. Exatamente. Ou então, da mesma forma, se f de x1, isso, beleza? Se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Beleza? Certo? Não, quando eu tenho esse eu preciso colocar f de a, f, porque aí desconstrói a ideia de que tudo que é domínio é x. Ah, tá. Você coloca f de a igual a f de com a e b pertence ao domínio. Tá certo. Então vou colocar assim. Beleza? Você quer ver você quebrar os alunos quando você coloca uma função do primeiro grau, assim, x é igual a 3y mais 2. Eu não. Isso. Coloca o x com y. Porque aí você mostra que não faz nem, na minha opinião, sentido daquela discussão de quem é variável dependente e independente. Isso. Se você não tem um contexto. Exatamente. Você pode definir duas funções, né? Aí com essa fórmula. Tá certo? Beleza? Aí você vai colocar aqui que a IB pertence ao domínio. Sim. Para toda a IB pertencente a x. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, isso quer dizer que você não pode ter, o que está escrito ali, é que se você tem dois caras diferentes,
chegando no mesmo cara, né? Aqui eu tenho A e B, e aqui eu tenho F de A igual a F de B. Se isso acontece, então é porque esses dois caras não são diferentes, eles são o mesmo cara. Beleza? Ou seja, essa situação não pode acontecer, é isso que está escrito nessa definição, ok? Se eu tenho A e B chegando no mesmo cara, então eles não são iguais, eles não são diferentes, eles têm que ser iguais. Então, não pode ter essa forma de associação aqui. Tá legal? Querem falar? Beleza? E a gente sabe que ela é, finalmente, isso, fala alto, Mauro. Não, eu estou falando com a Carol aqui, como que eu consigo trabalhar isso com os meus alunos. Então, na fala. prova, eu coloco questões assim. Deixa eu botar aqui, deixa eu ler aqui. Por exemplo, eu falo assim, eu dou um conjunto A, um conjunto X, aqui carregou. Considere a relação de A e B que A menos 1, 0 e 1. Aí determine o conjunto B, o imanente correspondência de A e B, de modo que a relação não represente uma função. De modo que a relação seja apenas injetora, apenas sobrejetora, seja os dois, não seja nenhum. Legal. E aí você vê que eles têm que pensar em todas as propriedades que tem, de potência, de raiz, porque às vezes ele vai precisar usar um módulo, porque eu dei, por exemplo, menos 1 em 1 e não pode ser injetora. Então vai ter que, naturalmente, menos 1 em 1 ser levado a algum lugar. Então eles recorrem ao x ao quadrado, ao módulo de x. Que é para entender, de fato, o que é a característica. Legal, bacana. A gente podia, de repente, compartilhar lá no... Todo mundo compartilhar lá na plataforma ideias de funções, de exercícios, de atividades para a educação básica que quebrem essas coisas que a gente está criticando aqui no ensino de funções. Essa aí é bacana, ouviram o que ele falou? Depois se manda por lá. Beleza? Então agora eu quero falar da definição de função inversível, tá? O que é como é que a gente define função inversível? Certo? Eu acho que por causa do tempo eu vou meio que dar spoiler, mas tudo bem. Olha só, uma função é inversível se eu posso fazer a volta, e a volta também é uma função. Tá legal? Beleza? Ou seja, a função vai ser inversível se eu vou ligar de FG, certo? E eu posso fazer a volta de FG não, X para Y, e eu posso fazer a volta de Y para X, e essa volta também é uma função. Tá legal? Por que eu estou falando essa volta também? Eu vou escrever aqui, peraí. Existe G de Y em X. Tá o quê? Então, eu vou escrever aqui duas condições, certo? Duas condições para essa volta, tranquilo? Eu tenho aqui o conjunto X e o conjunto Y, tá tranquilo? Certo? Então, eu tenho a função f que vai ligar um elemento x num elemento y aqui, tá beleza? Certo? Tranquilo? E agora, eu vou dizer que a função é inversível, quer dizer, deixa eu fazer um outro desenho aqui primeiro. Tá, estão entendendo esse desenho que eu fiz? Eu desenhei de propósito uma função que não é injetiva nem sobrejetiva. Ela não é injetiva porque tem dois elementos chegando no mesmo elemento aqui,
e ela não é sobrejetiva porque está faltando um aqui, tranquilo? Certo? Como eu falei no começo da aula, que toda função é uma relação, eu posso pensar nisso aqui como uma relação. Como uma relação é qualquer coisa, qualquer forma de relacionar um conjunto com o outro, uma relação também é uma relação, qualquer relação vai ter uma relação inversa, certo? Então eu estou indo daqui para cá, eu posso voltar daqui para cá. A questão é se essa volta também é uma função, certo? Então, quando eu pergunto se uma função é inversível, outra maneira de formular essa pergunta é se a relação inversa também é uma função, porque a relação inversa sempre existe. Basta eu inverter a setinha, digamos assim. Então, se a relação inversa também é uma função, tá claro? Beleza? E para isso, eu vou... como é que eu formulo isso? Eu vou querer dizer que existe uma outra função de y em x, que quando eu componho as duas, quando eu faço uma seguida da outra, eu vou voltar no mesmo lugar de onde eu saí. Beleza? Essa é a ideia da definição de função inversa. Então eu vou escrever aqui, ó, f composta com g, certo? O que é f composta com g? Essa função f composta com g, né, eu vou pegar, qual é o domínio dela? Não, qual é o domínio? Y. Tá certo? Porque f composta com g, essa notação ela se refere a isso aqui, né? A f de g se refere a fazer essa conta, concorda? F de g de y. Então eu vou pegar um elemento do conjunto y, certo? Aplicar essa g. Posso apagar esse desenho aqui? Só esse desenho aqui, tá? Então eu agora vou considerar uma g que vai daqui para cá, tá legal? Então essa f composta com g, o que eu vou fazer? Eu vou começar nesse elemento y, certo? Aí eu vou aplicar a g primeiro, voltar com o elemento x que está aqui, que é esse g de y. Esse g de y é um x que está do lado de cá, e nesse x eu vou aplicar a f original. E eu quero que ela pode, quando eu aplicar a f original, ela pode ir para um lugar qualquer. Então, mas eu quero que ela volte para o mesmo lugar. Tá legal? Certo? Então eu quero que f de g de y, eu vou para cá, caio num x. Aplico a f, caio no mesmo y. Então eu quero que isso aqui seja o próprio y. Certo? Ou seja, que essa função, que é a composição de f com g, que é a g seguida da f, certo? Ela não mude ninguém, ela associa todo mundo a ele próprio. Qual é o nome da função que associa todo mundo a ele próprio? Identidade. Só que aí eu vou usar a letra I para representar a função identidade, e eu vou usar um índicezinho aqui para dizer identidade do conjunto y, tá certo? Por que a identidade do conjunto y? Porque a identidade do y é diferente da identidade do x. Porque lembra que uma função é relação, regra de associação, domínio contra domínio. Então a identidade de y, ela é uma função que vai de y, concorda? Certo? Porque eu saí do y, apliquei a g, depois eu apliquei a f e voltei para o y. Então ela vai do y no y. Ela sai daqui, vai para cá e volta para cá. Certo? Então essa fog é uma função que faz isso, concorda? Beleza? Então ela é do y no y. E depois eu vou exigir também que a função gof, a g composta da f, que movimento a função gof faz? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer g de f de x, concorda? Beleza? Eu quero que isso dê o quê? X. Tranquilo?
Por quê? Porque eu vou sair, agora eu vou aplicar a F primeiro, e em cima da F eu vou aplicar a G, tá? Então eu vou sair desse elemento X, aplicar a F, e aí eu vou chegar no Y aqui, que é esse F de X, esse F de X é um Y, e nesse F de X eu vou aplicar uma G que vai voltar para cá. Beleza? Eu queria desenhar melhor. Certo? Eu vou aplicar um G que vai voltar para cá. Concorda? Beleza? Então eu vou querer. Então essa GOF, ela faz que movimento? Ela sai do X, vai para cá e volta para cá. Concorda? Certo? Beleza? Então eu vou querer o quê? Que ela seja a identidade do conjunto X. Porque ela é uma função de X em X. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Agora, esse desenho poderia ser mais bonitinho, mas deu para entender. Esses dois movimentos, um daqui para cá e o outro daqui para cá, tá? Esses dois movimentos. Agora, eu quero propor a seguinte pergunta. Lembra que a gente falou que uma axiomática não pode ser redundante, né? Um sistema. Mas a mesma coisa você aplica uma definição. Uma definição não pode ser redundante em matemática. Né? Você não pode escrever numa definição. Você tem que escrever na definição o mínimo para definir aquele objeto. Você não pode escrever uma coisa que é consequência da outra. Concorda? Beleza? Certo? Por exemplo, eu não escrevo na definição de paralelogramo. Eu não escrevo. Um paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. Concorda? Porque ângulos opostos congruentes é consequência de ter lados opostos paralelos. É teorema, não pode ser parte da definição. Então eu escrevo na definição de paralelogramo, eu só vou escrever. É um quadrilátero tem lados opostos paralelos. Ponto. Ok? O resto é consequência daqui. Eu vou incluir no texto da definição coisas que são consequências. Ok? Então, nesse sentido, essa definição está certa, assim, formalmente? Ou seja, eu preciso escrever essas duas condições ou uma consequência da outra? Ou pode haver um exemplo em que eu tenha uma coisa e não tenha outra? Pode haver. Por que você falou isso? Eu tive aula disso com você. Então quem não teve aula disso comigo? Tá, Igor estragou tudo agora. Nunca mais vou falar que ele é um menino de ouro. Brincadeira, tá? Mas quem achava que pode haver outro? Entenderam a pergunta que eu falei primeiro? Hã? Eu achava que você podia pagar. Você achava que podia pagar, pronto. Beleza. Então agora eu vou mostrar um exemplo para dizer que não pode. Ou seja, que você pode ter uma coisa sem ter a outra. Beleza? Mas antes desse exemplo, entenderam qual é o questionamento que eu estou fazendo? Porque se puder, se uma coisa implicar na outra, então não é para eu escrever as duas coisas na definição. Certo? Beleza? Aí tem um exercício aqui nessa apostila que fala sobre isso. Deixa eu ver qual é. É o exercício 1.2 que está aqui na página 2 dessas notas de aula. Posso apagar aqui? Bom, outra coisa sobre a qual eu quero falar agora para acabar a aula. Que é o seguinte, agora eu quero costurar várias coisas que eu falei hoje ao longo da aula, tá? Então, primeiro, eu escrevi uma definição de inversível. Não sei se eu dou spoiler ou se eu não dou spoiler. Agora você já sabe a resposta mesmo, né? Eu escrevi a definição de inversível. É brincadeira aí, não é bullying não, tá? Tá bom. Não fique. Ó, eu escrevi a definição de inversível, certo? Dessa maneira aqui. E eu escrevi uma definição de bijetividade. Eu escrevi assim, que bijetiva, uma função bijetiva uma função objetiva será sobrejetiva e injetiva. Tranquilo? Beleza? Agora, a gente aprende também na educação, sei lá quando, algum momento, a gente aprende que uma função é inversível sem somente ser objetiva.
Beleza? Concorda? Ou seja, que essas duas coisas são equivalentes. Beleza? Mas se essas duas coisas são equivalentes e eu formulei as definições com enunciados completamente diferentes, eu tenho que demonstrar por que elas são equivalentes. Então o fato de função objetiva ser equivalente, função objetiva ser e somente ser, ela é inversível, é um teorema. Tá legal? Uma coisa que eu tenho que demonstrar. Tranquilo? Certo? Beleza? Isso. Né? Porque às vezes a gente aprende, parece que tem duas definições do mesmo conceito. Matemática, a nossa matemática contemporânea, a gente não pode ter duas definições do mesmo conceito. Se tem duas formas de descrever aquele conceito, a gente tem que demonstrar a equivalência. Tá? E por que essas duas coisas são equivalentes? Isso tem a ver justamente com o fato de lá no começo da aula eu ter feito aquela opção de ter desmembrado a definição de função item 1 e item 2 daquela condição de existência e unicidade. Tranquilo? Para isso, para justificar isso, que eu quis destacar aquilo. Tá legal? Essa demonstração ela está escrita nas notas de aula, se vocês quiserem ver, ela está escrita bonitinho. Mas a ideia, a essência dessa demonstração é o seguinte: como eu falei agora há pouco, que se uma função é um tipo particular de relação, certo? Então, ela sempre, vou repetir o que eu falei agora há pouco, tá? Ela sempre tem inversa como relação, certo? Quando a gente pergunta se ela é inversível como função, uma forma de reformular essa pergunta é perguntar se aquela relação inversa é uma função. Beleza? Até agora com essa parte? Certo? Ok. Então a gente olha para a relação inversa. Vou apagar... Pode apagar esse desenho aqui, vou fazer o olho de novo. Beleza? Então aqui eu vou desenhar uma função f de x e y, tá certo? Beleza? Agora vamos olhar para a relação inversa. Essa relação inversa, ela é uma função? Por que ela não é uma função? Ela fura qual daqueles dois itens da definição de função? O primeiro que é a existência. Certo? Beleza? Tranquilo? E qual é a característica da f que faz com que a relação inversa não satisfaça a condição de existência? Porque a f não é sobrejetiva. Concorda? Então você dizer que a f é sobrejetiva significa dizer que a inversa está definida em todo o domínio. A inversa relação que eu estou falando. Certo? Beleza? E dizer que a f é injetiva é dizer que a inversa satisfaz o quê? A unicidade. Porque dizer que a f, por exemplo, se eu tiver agora essa aqui, beleza? Tranquilo? Eu posso, da mesma forma, eu posso olhar para a relação inversa. Mas por que a relação inversa não é uma função? Certo? Porque ela não satisfaz aquela condição 2 que eu coloquei na definição de função para esse cara aqui. Ela não está univocamente definida. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, o teorema que diz que uma função objetiva sem somente ser inversível, isso é verdade pelo seguinte: porque dizer que a função é sobrejetiva equivale a dizer que a relação inversa satisfaz a condição de existência. Certo? E dizer que a função sobrejetiva, foi certo, né? Tá. E dizer que a função é injetiva significa dizer que a relação inversa satisfaz a condição de unicidade. Então dizer que a função é injetiva e sobrejetiva é dizer que a relação inversa satisfaz a existência e a unicidade. Portanto, ela é uma função. Certo?
Johnny, quer falar? Então. Tá, curtiu? Tá. Beleza? Tranquilo? Certo? Então agora para acabar, vamos fazer esse exercício 1.2 aí que tem a ver com isso também, que eu acabei de falar. Pode também que invertir a ordem. Pode apagar isso aqui? Roberto, quer falar? Pode apagar isso aí. Vitor, tem uma pergunta. A gente está agora pensando em função injetiva, sobrejetiva, objetiva, se preocupando com a questão da função ser inversível ou não. Mas se eu não me preocupar com essa questão da inversa, ainda faz algum sentido eu precisar classificar uma função como injetiva ou sobrejetiva? Então, ouviram a pergunta do Adriano que é importante? Ouviram? Ouviram a pergunta do Adriano? Que é importante. Qual é a relevância do conceito de injetiva e sobrejetiva a não ser para isso? Entendeu? Certo? Na verdade, o meu objetivo em falar isso que eu acabei de falar agora, não era muito falar sobre a importância de injetividade e sobrejetividade. Era falar o que uma coisa tem a ver com a outra. É um pouco naquela vibe de falar coisas que a gente às vezes aprende na educação básica meio desbaratado e tentar articular as coisas. Mas a pergunta do Adriano é muito importante. Tem alguma relevância além disso? Essa ideia de injetividade e sobrejetividade? Para o que a gente vai falar em seguida, tem um papel conceitual importante, porque em seguida a gente vai falar de cardinalidade. A gente vai falar de infinitos maiores do que outros, certo? De classes de cardinalidades infinitas. Números transfinitos, que é super legal, né? Assim, os famosos Alephs. Então, para falar disso, a gente vai se basear, isso a partir da aula que vem, a gente vai se basear numa ideia muito básica, que é aquela ideia do pastor de ovelhas. Que a gente diz que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos quando existe uma bijeção entre eles. Então, uma bijeção é uma forma de dizer que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Beleza? Vamos pensar em conjuntos finitos só, por enquanto. Beleza? Então, se tem uma bijeção entre dois conjuntos finitos, eles têm a mesma quantidade de elementos. Beleza? Agora, se tem uma injeção, o que eu posso dizer sobre a quantidade de elementos? Que o domínio é menor ou igual que o contradomínio. Porque uma injeção é a ideia de injetar mesmo. É a ideia que um vai caber dentro do outro. Certo? E uma sobrejeção quer dizer o quê? O contrário, que o domínio é maior ou igual ao contradomínio. Que a ideia de sobrejeção é a ideia de recobrir. Né? Se eu tenho uma sobrejeção, eu tenho pelo menos no domínio a quantidade suficiente de elementos para cobrir o contradomínio e posso ter gente sobrando ainda. Né? Então, injeção e sobrejeção são formas de comparar cardinalidades. Quando é menor ou igual, quando é maior ou igual. Certo? Beleza? Mas eu falei só para conjuntos finitos. Porque aí quando a gente pegar essas ideias e levar para conjuntos infinitos, que começa a ficar legal. Porque aí, isso aqui é só uma preparação, né? Começa a ficar legal quando eu levar para conjuntos infinitos, que aí coisas loucas acontecem. Beleza? Aí a aula que vem que a gente vai falar de coisas loucas. No infinito? Tá, então só fazer esse exercício aqui para acabar a aula, viu? Então, esse exercício aqui também é rápido. Olha só. Beleza? Então veja bem, eu estou colocando duas funções aqui, tranquilo?
Se a gente pensasse só nessas funções como fórmula, tem a ver aquilo que eu estava falando, a gente não deve pensar na função sem considerar os domínios contra domínio. A função é lei de associação domínio contra domínio. Se eu pensar essas duas funções só como fórmula, eu posso escrever assim, a princípio eu posso escrever P de x igual a x2, Q de x igual a raiz de x. E aí tem uma coisa, elevar ao quadrado é o inverso de raiz, entendeu? Mas depende em que domínio você está fazendo isso, beleza? Certo? E aí eu posso perguntar, isso aqui tem uma certa relação de inversibilidade, mas eu posso dizer que a função P é a função inversa da Q? Eu posso dizer isso? Para dizer isso eu tenho que verificar se ela satisfaz essas duas condições aqui. Oi? Naquele caso, sim. Então, vamos fazer P bola Q. P bola Q, quem vai ser P bola Q? P bola Q, eu vou sair daqui, concorda? Certo? Então eu vou sair daqui, eu vou aplicar primeiro a função Q, tá certo? E vou chegar em R. Então eu vou pegar um x e associar raiz de x, que é a função Q, certo? Agora, eu vou pegar isso aqui e aplicar a função P, concorda? Certo? E aí vou chegar em zero infinito, tranquilo? Certo? Agora eu vou aplicar a função P nisso aqui. Então, o que a função P manda fazer? Manda elevar ao quadrado. Então eu vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado, que dá quanto? Não, dá x mesmo. Porque esse x no começo aqui já era positivo. Tá vendo? Porque esse x foi alguma coisa da qual eu tirei a raiz, certo? Beleza? Então do começo ele já era positivo. Então eu vou voltar ao mesmo x, certo? Quer falar? Agora, se eu fizer essa aqui, agora eu vou sair de R em zero infinito e vou aplicar a função P primeiro. Quando eu aplico a função P primeiro, ela me manda tomar um número x e elevar ao quadrado, beleza? Em cima desse quadrado, eu vou aplicar a função Q, que me manda pegar esse cara aqui e tirar a raiz. Então agora eu vou ter raiz de x2. Agora sim vai ser módulo. Raiz de x ao quadrado é módulo de x. Porque esse x aqui pode ser um número negativo, concorda? Esse x eu posso começar aqui com menos 2. Então se eu começar com menos 2, eu vou elevar ao quadrado, vou dar 4, vou tirar a raiz de 4, vai dar 2. Tá? Então agora eu tenho módulo. Então nessa situação eu tenho a função POC, P bola Q, é igual à identidade. Que isso? Isso é tão engraçado. Que isso? Que isso? Foi engraçado só isso. São POC. Beleza. Fura de linguagem. Eu não achei tão engraçado. Por escrever aqui. São muito poucos. Eu já falei coisas mais engraçadas que ninguém viu. Tá. Então aqui a função POC, ela é igual à identidade desse conjunto, concorda? Porque ela pega um cara desse conjunto e associa ele mesmo. Agora a função POP, ela não é a identidade de R, concorda? Beleza? Ela tinha que ser a identidade de R para eu poder concluir aquilo ali, beleza? Certo? Porque ela não associa um elemento a ele mesmo. Ela associa o elemento a seu módulo, então ela não é a identidade. Então isso responde àquela pergunta que eu coloquei. De fato, eu preciso colocar as duas condições, percebeu, Roberto? Você tinha falado que achava que não. De fato, com razão, porque a princípio você pode parecer que é a mesma coisa, mas você pode sair de um lugar
dependendo de onde você sai, você pode chegar no mesmo lugar, e se sair do outro, não chegar naquele mesmo lugar, entendeu? No começo parece que o primeiro amarra. Tem que fazer isso. Exatamente. Mas não amarra por quê? No caso, por que não amarra? Olha só. Essa função aqui, que eu parti da P, por exemplo, ela não é o quê? Injetiva. Ela não é injetiva. Tranquilo? Ela é sobrejetiva, ela não é injetiva. Tranquilo? Então eu vou sair daqui, repara. Quando eu sair daqui, eu cheguei em algum lugar lá. Mas aquele lugar que eu cheguei, outras pessoas chegaram, outros caras chegaram. Então, como eu vou saber com qual deles eu vou voltar? Entenderam o que eu estou falando? Por isso que não está amarrado. Perceberam? Certo? Agora, o que eu estou falando? Eu vou sair, por exemplo, do 2, certo? Eu vou sair do 2, tranquilo? Eu saí do 2 na P e cheguei no 4. Mas o menos 2 também chega no 4. Então, como eu vou saber para onde eu vou voltar? Então, ela está amarrada de um lado, mas não está amarrada do outro. Perceberam? Beleza? Então, por isso que elas não são equivalentes. Uma coisa não é equivalente à outra. Tá legal? Agora, tá claro isso? Alguma pergunta? Tá. Agora, isso também tem outra nome que a gente usa para chamar isso aí, que é a ideia de inversa esquerda e inversa direita. Entendeu? Certo? No caso, repara só, eu tenho que essa função POC aqui, ela dá identidade, certo? Então, com isso a gente diz que essa função Q, beleza? Ela é inversa à direita da P. À direita porque ela está à direita mesmo, nesse sentido. Não é que ela é de direita, é que ela está à direita mesmo. Beleza? Essa não teve graça. Vamos tentar. Tenta uma próxima. Tenta uma próxima. Vamos tentar, natural. Porque outro dia eu estava dando uma palestra na Unirio, aí eu botei um exemplo que eu estava defendendo e outro exemplo que eu estava criticando. E o que eu estava defendendo estava à direita. Aí eu estava tendo tempo, esse da direita é mais legal. Eu falei, na próxima eu vou ter que trocar isso. Não está bacana. Botar o mais legal à esquerda. Mas enfim, continuando. Aqui a gente tem então, quando isso aqui acontece, a gente diz que a função Q é inversa à direita da P. Beleza? Certo? Então, ela é inversa à direita, mas ela não é inversa à esquerda. Tranquilo? Certo? E da mesma forma, a função P é inversa à esquerda da Q, mas não é inversa à direita. Então ela pode ter, por que eu tenho que ter essas duas condições? Porque ela pode ter uma inversa à direita e não ter uma inversa à esquerda. Por causa disso, que uma coisa não amarra a outra. Beleza? Entendeu? Certo? Tranquilo? Agora, para fechar tudo, a existência da inversa à direita é equivalente com a função ser sobrejetiva, que é, por sua vez, equivalente com a função satisfazer, aliás, com a relação inversa satisfazer a condição de existência da definição de função. Então são três condições equivalentes, tá certo? Beleza? A função ser sobrejetiva, a relação inversa satisfazer a condição de existência da definição de função. Isso está escrito na folha, tá? Por isso que eu não estou escrevendo o quadro. E a existência da inversa direita. Beleza? Certo? E da mesma forma, outras três condições equivalentes. A função ser injetiva é equivalente com o que é equivalente? A função a relação inversa é unicidade. A relação inversa é unicidade e existir inversa à esquerda. Beleza? Isso tudo está escrito na folha. Tá? Então, juntando essas duas coisas, é equivalente à função ser bijetiva, certo? Que é injetiva e sobrejetiva. A relação inversa satisfaz a existência e unicidade
e ela tem inversa à esquerda e à direita. Né? Aí é um exercício, também dá para mostrar, que tem até esse exercício na folha, que quando ela tem inversa à esquerda e à direita, essas inversas são iguais e são únicas. Que aí é a unicidade da função inversa. Também é um exercício que está na folha. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, só para... Por que isso aqui, a eficiência da inversa à direita, equivale à função... Repara, a função Q que eu estou colocando aqui é a inversa à direita da P. Certo? Por que isso equivale a P ser sobrejetiva? Porque para que a função Q... Repara que a função Q, o domínio dela é o contra-domínio da P, concorda? Certo? Então, para eu poder sair dela sem problemas, eu preciso que a P cubra todo mundo no contra-domínio. Deu para perceber, assim, intuitivamente? Certo? Beleza? Então, para que exista essa função inversa à direita, ela tem que ter um domínio. Então, eu preciso que a função P cubra todo o seu contra-domínio, que vai ser o domínio da outra. Entendeu? Ficou confuso isso? Sim? Agora, a inversa direita ela pode não ser única, que é o que aconteceu aqui. Beleza? Porque se a função P não for injetiva, eu vou ter uma que vai cobrir tudo lá, mas ela pode sair, ela pode voltar de duas formas diferentes. Entendeu? Então, quando tem uma inversa direita, mas não tem uma inversa esquerda, essa inversa direita não é única. Entendeu? Se elas forem únicas, então é tudo uma coisa só e a função é inversível. Beleza? Ficou tudo claro? Certo? Alguma pergunta? Beleza. Então só isso. Lembrando, semana que vem não tem aula, infelizmente. Eu vou estar na reunião em Brasília, que é muito menos legal do que dar aula para vocês. E na outra semana alguém não assinou? Na outra semana a gente volta falando de cardinalidade infinita. Tá?